Vamos formar mais um preço? Vamos descobrir quanto cobrar pelas cestas de café da manhã, um produto muito valorizado. Desde quando eu comecei a empreender, eu tinha em mente que eu queria vender cestas, kits, eu já vendi Rinodê, já montei cestas com produtos Rinodê para vender, cosméticos. Tudo que eu já vendi na vida, eu já procurei em algum momento partir para o lado de montar cestas ou kits com qualquer produto que fosse, porque na minha concepção, desde sempre, é um produto extremamente valorizado para datas importantes e quando a pessoa vai comprar, ela já tem consciência de que é um produto que ela vai pagar caro. Eu acho que toda essa valorização por trás nos permite ter um lucro muito significativo com esse produto. E a gente vai descobrir hoje exatamente todos os custos que estão envolvidos na produção e entrega desse produto para o cliente, tá? Não estou falando de frete, no caso, quando eu cito entrega em relação à embalagem, a deixar o produto realmente pronto para ser entregue na mão do cliente. Tudo que envolva não só listar os itens que estão dentro da sua cesta, longe disso. Então, eu vou te mostrar um pouquinho do meu processo de precificação aplicado às cestas de café da manhã. Se você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Angélica Rodrigues, eu empreendo desde 2017, atuo com marketing para pequenos negócios desde 2019 e neste canal, Quanto Cobrar, eu falo sobre precificação de forma simplificada. Compartilho o meu conhecimento, a metodologia que eu mesma desenvolvi ao longo dos anos, pegando uma dica aqui, outra ali, aprendendo na prática, implementando, descobri uma forma muito minuciosa que funcionou para mim, funciona até hoje para quem eu recomendo, talvez funcione para o seu modelo de negócio também. Aproveita para se inscrever se ainda não for inscrito. Antes da gente começar a precificar, a gente precisa ter em mente o que é que a gente quer precificar. Então, para o nosso modelo exemplo de precificação, hoje eu trouxe uma cesta naquele formato bandeja de madeira com 40 centímetros. Precisa ter isso muito claro porque cada tamanho vai ter um custo diferente só na cesta, fora o que vai dentro, mão de obra e outros processos que a gente vai ver nesse vídeo. Então, o meu modelo aqui de precificação vai ser para uma cesta, aquele formato, não sei se é bandeja que chama, tá? Me perdoem a ignorância dos segmentos, eu trago aqui as estratégias e os processos de precificação que eu utilizo para você adaptar no teu negócio. O teu produto aí é com você, o seu segmento, você que atua, que sabe da área, mas estou considerando aqui uma referência de uma cesta bandeja de 40 centímetros e nós precisamos sempre precificar em cima de um rendimento e aqui no caso a cesta ela é única, né? Eu monto uma única cesta, então meu rendimento aqui vai ser para essa precificação. Se você já assistiu outros vídeos do canal, você já conhece os meus 5 passos de precificação, se você não conhece eu vou te apresentar. Primeiro processo para a gente começar a calcular então essa cesta, que vai ser aquela retangular no formato de bandeja, com alças de 40 centímetros, alcinhas curtas, de cordas inclusive, tá? Fiz uma pesquisa na internet, vou deixar uma foto aqui de referência da cesta que eu estou em mente aqui, que eu pesquisei para poder precificar. Então, o meu primeiro passo aqui é listar todos os processos que se passa a montagem dessa cesta, né? Então, eu tenho de processos para montar a cesta, eu vou colocar aqui os itens que eu preciso preparar para montar essa cesta. Eu tenho o processo da cesta em si, que eu preciso montar, que eu vou colocar ali uma palha, uma seda, decorar a cesta de fato. E o meu último processo eu vou chamar de embalagem, que eu vou colocar no celofane, colocar um laço e finalizar essa cesta. Então, são 3 processos que eu passo aqui para poder montar essa cesta, entregar ela pronta, embaladinha para o cliente, levar para a pessoa que ele vai presentear, levar para casa. Então, sabendo agora que esses são os processos de montagem dessa cesta, eu preciso no meu passo 2 agora descobrir os custos de cada um desses processos. E aí você pode fazer no papel. Eu tenho uma tabelinha simples aqui no Excel que eu já preenchi para a gente agilizar o processo, mas vou te contar qual que é o meu raciocínio de cálculo aqui, tá? Então eu tenho uma tabelinha aqui para itens, tenho outra aqui para cesta e outra tabelinha de finalização, certo? Então aqui nos meus itens eu vou colocar tudo que vai ser incluso dentro dessa cesta, tudo que acompanha ela. Coloquei aqui fictício, tá? Uva, mussarela, presunto, 3 opções de pães, iogurte, sachês de cappuccino e morango. Você vai montar os itens de acordo com o que você vai montar para o seu cliente. Eu preciso que você liste os itens, quanto você pagou na quantidade que você adquiriu aqui na frente, então não dá pra gente comprar um moranguinho, uma uva, né? A gente vai pagar R$15 numa bandeja de 500 gramas. Então você vai anotar o que você comprou, quanto pagou e quanto veio nesse valor pago,
Aqui, em mussarela e presunto, nós temos um exemplo que eu uso muito, que é de usar as medidas na menor unidade que a gente tem, que faça sentido calcular. Então, tudo que é por quilo, eu calculo por gramas e eu coloco aqui na minha lista, na minha planilhinha também em gramas, porque facilita o meu processo de cálculo, além de que na grande maioria dos produtos, tudo que a gente utiliza no produto é sempre em gramas, é sempre em unidades de medidas menores. Então, tudo que for quilo, eu coloco em gramas, tudo que for litros, coloco em ml, tudo que for metros, eu calculo em centímetros, tá? Então, aqui no presunto e a mussarela a gente paga por quilo, né? 1 quilo são 1000 gramas, eu coloquei aqui. E eu vou usar nessa cesta, eu joguei aqui umas 3 fatias em média, vão dar aí 60 gramas. Então, eu coloquei dessa forma, tá? O valor que eu paguei, quanto veio, sempre na unidade de medida menor, e quanto eu vou usar na montagem dessa cesta aqui na frente. Então, a uva vem 500 gramas, eu vou colocar só 100. Vou pegar uma bandeja, vou tirar ali, estou julgando que venham uns 3 cachos de uva, mais ou menos 100 gramas ali naquela bandejinha, e eu vou utilizar então 100 numa única cesta. A mussarela, eu paguei, por exemplo, R$70 no quilo, eu vou usar 60 gramas. Presunto, pago 40, vou usar 60 gramas também. Aqui algumas opções de pães, eu coloquei um valor fictício, você precisa calcular certinho. Se você é quem produz esses itens que vai na cesta, você vai fazer uma precificação dessa daqui para cada um dos seus itens, para cada um dos seus pães, para cada um dos seus bolos. Na hora que você descobrir o custo do seu bolo, você vai colocar ele aqui, tá? No primeiro vídeo aqui deste canal eu te conto como que funciona a minha fórmula, como separar por processos, parte por parte. Esse primeiro vídeo vai te ajudar. Se você mesma produz cada um dos itens que vai dentro da sua cesta, ele vai te ajudar a precificar cada um desses itens separadamente, para depois você pegar lá o preço mínimo do produto, que deu lá no final, você vai entender quando você assistir, e aí você vai ter o preço mínimo para colocar aqui, tá? Então depois que terminar esse vídeo da cesta, que você entender os processos da cesta, vai lá e assiste outro vídeo para você entender a fórmula, principalmente se você produz cada um dos itens que vai dentro da sua cesta. Mas eu tô julgando aqui que você compre pronto, então os pães, coloquei aqui alguns preços, tá? Pago R$ 9,90 em 4 unidades, vou usar umas 3 de um tipo de pão. Um terceiro tipo de pão eu pago R$ 5,00 em 2, vou usar os 2. Um iogurte, um sachê de cappuccino eu pago, peguei na internet, R$ 66,00 a caixa com 30 e eu vou usar um sachê aqui na minha cesta, tá? Então, eu coloquei dessa forma. O morango, pago em média R$14,00 a bandeja, com 250 gramas, eu vou usar umas 90 gramas só, para montar a minha cesta. Então, ficou dessa forma. Nesse processo de itens, se você coloca uma caneca, uma pelúcia, algum adereço, inclui ele aqui. Quanto você pagou, quantidade adquirida vai ser 1 e o uso 1 também, ok? Então, você vai preencher aqui com tudo que vai dentro da sua cesta. O nosso custo final está dando R$ 42,60, então de itens eu vou colocar aqui na nossa tabelinha R$ 42,60. Vamos seguindo aqui. A cesta em si agora, o que eu utilizo para montar ela? Eu tenho a palha seca, que eu também peguei na internet esse preço, me perdoem a ignorância, tá? Busquei aí no Google só para a gente calcular aqui. R$ 36,00 em 150 gramas e eu utilizo em média 30 gramas para minha cesta. E o cálculo que a tabela faz aqui, que eu não te falei aqui em cima, é pegar quanto eu paguei, dividido por quanto veio e multiplico pela quantidade que eu uso. Aí vai dar um total aqui, por exemplo, de 7,20, depois eu vou somar tudo. Papel de seda, 50 centavos a unidade, eu vou usar uns 3 para colocar na minha cesta, eu coloquei aqui dessa forma. E a cesta eu achei no Mercado Livre, como eu falei para vocês, essa bandejinha, no formato de bandeja aí, retangular, de 40 centímetros, com a alça de corda, por R$ 248,90, 10 unidades, nós vamos usar uma aqui no caso. Então, aqui da cesta e do que eu vou usar para montar, decorar ela, R$ 33,59 são os custos. E por fim, a embalagem. Na embalagem eu estou considerando o celofane, o saco grande celofane, peguei no Google também, R$ 75,00, vem 25 unidades, eu uso uma. O laço, você tanto pode comprar pronto, que eu vi na Shopee, R$ 25,00, 5 laços, sai R$ 5,00 cada um. Aquele laço, acho que é bola que chama, aquele grandão bonito. E se você optar por comprar a fita e fazer o laço você mesma, você vai pagar em torno de R$ 18,76. Numa espessura aí que eu consultei no Google, não sei se seria o modelo que você busca ou o ideal para sua cesta. Nós normalmente pagamos R$ 18,76 em 50 metros de fita, que na conversão vai dar 5.000 centímetros, e vamos usar 300 centímetros para poder fazer 3 metros, então vai dar 1,13, tá?
Somando tudo aqui de finalização, eu vou gastar R$ 9,13. Então esses são os custos para eu produzir e entregar já embalada essa cesta para o cliente. Eu vou somar tudo aqui. Eu tenho um total de R$ 85,32. Esses são os custos dos itens para o cliente ter essa cesta pronta. Agora vem um dos cálculos mais importantes, que é a mão de obra, e a mão de obra ela é diferente de lucro, tá? A mão de obra ela vai ser inclusa aqui no custo do produto para o cliente pagar, e ela não tem nada a ver com o quanto você vai lucrar depois vendendo essa cesta. Por quê? Se você ir lá na loja, no supermercado, comprar tudo isso aqui, colocar em cima da sua bancada, essa cesta não vai se montar sozinha. A mão de obra é um processo obrigatório para que se tenha a cesta pronta, montada, e o cliente paga por esse processo exatamente como ele paga por cada pãozinho que está dentro da sua cesta. Como que eu calculo mão de obra? Eu começo pesquisando o piso salarial do segmento que você atua, tá? Eu vou pegar aqui no caso de cestas, eu acredito que a gente possa procurar por auxiliar de artesanato, artesãos, o piso salarial de uma artesã. Vamos procurar aqui. O Google está me falando que não tem um preço fixo, fica em torno de R$ 2.250 até R$ 3.389. Como artesanato é um trabalho minucioso, criterioso, eu vou considerar 3.000 piso salarial de um auxiliar de artesanato, por exemplo. A gente precisa do piso salarial para a gente poder descobrir quanto custa a hora dessa pessoa que produz, e depois a gente vai ver a nossa capacidade de produção por hora para saber quanto vai custar de mão de obra cada cesta. Então eu faço o seguinte, eu tenho aqui os 3.000 que é o piso salarial, e eu também preciso da jornada de trabalho dessa pessoa que recebe 3.000. Eu sempre uso de exemplo uma jornada de 22 dias no mês, 8 horas por dia de trabalho, que é mais ou menos aí o geral, né? Depende muito do segmento, mas uma média aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 3.000, vou dividir por 22 dias trabalhados no mês. Então o preço de mão de obra que eu pagaria aí até para um colaborador futuramente, se você for contratar, vai ser R$ 136,36. Então esse aqui é o custo de mão de obra por dia. E agora por hora eu vou pegar esse valor do dia e dividir por 8 horas trabalhadas. 17,5 é o custo por hora. Isso aqui é a mão de obra de um profissional de artesanato, um artesão, um auxiliar de artesanato aí. É o valor que você pagaria por hora para essa pessoa trabalhar. E agora, basicamente, a gente precisa descobrir quantas cestas desse modelo que a gente está calculando, nessas medidas, com esses itens, que vai só no celofane e um laço, não tem buquê de flor para montar, não tem doce para enrolar, não tem muito adereço, tá? Então, assim, você precisa levar em consideração tudo isso. Eu acredito que em 1 hora você consiga montar até 2 ou 3 cestas dessa daqui, porque é só posicionar os itens, colocar no saco. Se você comprar o laço pronto, principalmente, você vai só amarrar esse laço ali. Muito simples. Eu vou colocar 2 para não ficar também muito generalizado. E me perdoe a ignorância mais uma vez, talvez você leve mais tempo para montar tudo isso, se tiver que embalar os pães bonitinho. Se você for colocar um lacinho em cada pão, vai diferenciar também. Inclusive, se você for colocar um lacinho em cada pão, vou colocar aqui, por exemplo, fita dos itens. E aí você vai pagar aí R$10 naquele rolinho que vem 10 metros, são 1.000 centímetros, e vai gastar um pedacinho de 20 centímetros para poder dar laço em cada um dos pães. E quantos pães tem ali? Quantos lacinhos de 20 centímetros você vai gastar nos itens? Por exemplo, uns 6, são 6 itens que eu vou dar lacinho. Então, eu vou colocar aqui 20 vezes 6, tá? Então, eu vou ter esse gasto aqui também para incluir. Eu vou colocar aqui na finalização, mas poderia até entrar aqui junto com os itens, tá? Se você quiser nessa etapa, lá no outro vídeo, inclusive, eu gosto de calcular aqui em cada etapa separado certinho, porque nessas etapas, então, além dos itens, vai a fita, se vai um papel manteiga embrulhado ali, se vai um papel de seda também, um guardanapo decorado, personalizado, tudo pode entrar aqui, tá? Você vai calcular sempre aqui na quantidade, você multiplica por quantos itens você vai embrulhar com essa fita, com esse guardanapo decorado, que não tem um custo barato, precisa estar embutido aqui também, certo? Eu vou deixar sem porque a gente já lançou lá na outra tabelinha,
mas saiba que você pode incluir dessa maneira aqui no momento de custear todos os itens de cada um dos processos, ok? Mas voltando à mão de obra que nós estamos calculando aqui, depois você vai assistir o outro vídeo, o primeiro deste canal, que vai clarear essa questão de separar os preços por processos. Mas voltando aqui à mão de obra, então nós já sabemos que cada hora dessa artesã custa R$17,05. Se você consegue montar 2 cestas por hora, nós vamos pegar então R$17,05 e dividir por 2, certo? Teria de mão de obra R$8,52. Eu vou considerar isso aqui. Se for 1 cesta por hora, não, Angélica, eu demoro, gosto de embrulhar, embalar os itens, dou laço em cada um, coloco adesivo. O adesivo também vai ser precificado ali, tá? Aqui nos custos dos processos de finalização, você pode incluir adesivo, tags, etiquetas que você mande fazer, que você pague R$5 na folha, vem 15, você vai colocar 5. Vem 15, você vai usar uns 5 para colocar adesivos redondinhos em cada um dos itens ali também. Você vai calcular tudo aqui nessa etapa também de embalagem e finalização, tá? Mas voltando aqui, se vai ser uma etapa mais demorada, que você embale cada um dos itens, coloca adesivo, fita e etc., você gasta 1 hora mesmo para montar uma cesta, então esse custo de mão de obra vai permanecer R$17,05. Você vai incluir aqui, tá? Se não for o caso, se você acha que monta 2 em 1 hora, a gente considera R$8,52. Eu vou deixar R$8,52 que a gente está pensando no modelo simples de cesta, né? Então, vou apagar esses dados aqui e agora a gente vai para o nosso próximo passo, que é encontrar agora os custos fixos para poder produzir essa cesta. Sabe aqueles custos que o pessoal sempre coloca margem de 10% em cima, calcula 25%, multiplica os custos por 3, coloca 10% daquilo que a gente gasta e não vê, dá para calcular e você vai listar exatamente tudo que você gasta no mês para a gente ter esses custos fixos, bem calculados e descobrir quanto cobrar disso em cada uma das cestas que você vender. Então, aluguel, internet, energia, eu calcularia muito aqui cola que você utilize em todo o processo de montagem, cola quente, outra cola qualquer, fita adesiva que você utilize em qualquer processo para montar essas cestas. A gente chama de custos fixos ou semifixos. Por quê? Fixos porque eles não variam, semifixos porque eles variam muito pouco. No caso da energia, tem mês que a gente paga, aqui eu pago 90, 95, 93, 92, varia um pouquinho. Cola, se você não mudar muito drasticamente a sua produção aí por mês, vai ter mês que você vai gastar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se a produção aumenta um pouquinho, você gasta um pouquinho mais, depois cai um pouquinho e aí equilibra. Então, o que eu gosto de fazer? Calcular tudo o que eu gastei nos últimos 6 meses, vou juntar tudo isso de materiais, de reposição, de ferramentas, de insumos como internet, aluguel, energia, água, tudo que eu gasto na minha estrutura, onde eu moro ou onde eu monto as minhas cestas, no meu local de trabalho. Vou calcular tudo que eu gastei nos últimos 6 meses, porque calculando nos últimos 6, eu considero essas pequenas variações que ocorreram no semestre, terei dados mais precisos. Aí eu divido por 6 de novo, porque eu preciso descobrir os meus custos por mês, tá? Então, soma dos últimos 6, se você não tiver esses dados, começa a anotar para fazer isso futuramente. Se não tiver, faz só de um mês mesmo. Tudo que você gastou aí no último mês, de cola, de energia, de internet, de gás, se você produz seus produtos, apesar de que o gás já vai estar precificado lá no bolinho que você vai fazer depois, antes de colocar ele dentro da sua cesta. Mas internet, energia, água, aluguel, telefone e outros materiais que você utilize, como cola, material de limpeza, algo para higienizar alguma coisa, tudo que você gastou desses itens e insumos aí no último mês. Eu preciso descobrir os gastos disso mensal, ok? Se você tiver dados, faça dos últimos 6, se não, o último mês. Eu vou jogar aqui por alto que a gente tenha um gasto mensal desses insumos de R$3.000. Então, eu vou pegar aqui os R$3.000, agora eu preciso descobrir quanto que eu pago disso por dia. Então, 3.000 dividido por 30 dias no mês vai dar R$100. E por hora, eu vou dividir 100 por 24 horas que tem o meu dia. Então, por hora desses gastos fixos e semifixos aí, eu tenho R$4,16. E agora a gente vai considerar o nosso mesmo rendimento por hora. Se na mão de obra eu disse que consigo montar 2 cestas por hora, aqui eu também vou considerar 2 cestas. Então, 4,16 vou dividir por 2. Se eu for considerar que eu monto só uma cesta por hora, eu vou pegar esses 4,16 e colocar aqui.
Como não é o nosso caso, nós estamos considerando que montamos 2 cestas em 1 hora, eu vou colocar aqui 2,08 de custos fixos ou semifixos em cada uma das minhas cestas e agora eu já tenho o custo de tudo. Eu vou somar aqui os itens, mão de obra, custos fixos e eu tenho um total de R$ 95,92. R$ 95,92 é o que eu gasto para produzir e entregar montadinha essa cesta pronta para o meu cliente, já considerando mão de obra e custos fixos. R$ 95,92 então seria o meu preço mínimo de venda. Se você vender a R$ 95,93, você já vai estar lucrando aqui. Por quê? Você já tirou mão de obra, já tirou todos os custos, todos os itens, todas as embalagens, você não tem mais prejuízo a partir desse preço aqui. Mas, obviamente, agora nós vamos em busca do lucro, que é o que compensa a gente trabalhar, crescer e expandir o nosso negócio. Então, tendo o preço mínimo de venda, eu tenho agora total liberdade, segurança para poder trabalhar com o preço que for mais estratégico para o meu negócio. Eu não vou te falar para você calcular preço de venda, porque preço de venda não se calcula. Preço é decisão estratégica. Você tem os seus custos calculados e agora você vai decidir de forma estratégica qual preço vale a pena cobrar para o teu modelo de negócio, para o que você está vivendo no seu negócio hoje, pela valorização que você busca pela sua empresa ou pelo quanto a sua empresa já é valorizada no mercado. Então, todos esses fatores vão influenciar. Eu gosto de fazer uma pesquisa da concorrência. Eu estou aqui no iFood, que eu já separei algumas cestas para a gente ver, mais ou menos semelhante, não muito, né? Aqui tem 3 opções de pães, um bolo, suco, um sachê de cappuccino, algumas frutas, presunto e mussarela também, estão cobrando R$ 169,90. Tem uma outra aqui por R$ 143,99, vem 2 pães, 2 brioches, 4 forrozinhos, tem uma variedade de pães, pão de queijo, biscoito, bolo no pote, pão de mel, geleia, já tem algumas coisinhas a mais aqui, R$ 143,99. Essa outra está cobrando R$ 217, então vem 3 opções de pães também, vem um mini bolo, frutas, cappuccino, suco integral, alguns outros itens aqui, parece que não vem muitas frutas, então uma terceira opção aí, para a gente ter uma noção apenas do que a concorrência está fazendo. Só que, como eu disse, cada negócio, cada situação, cada estado em que o negócio se encontra nesse momento vai influenciar no preço de venda da sua cesta. Então você precisa tomar essa decisão com a maior estratégia possível. Eu comecei esse vídeo te falando que as cestas por si só elas já têm um alto teor de valorização. O produto por si só já é um produto muito valorizado. Só que nós temos clientes e clientes. Tem um cliente que valoriza e que procura, ainda dentro desse produto valorizado, um produto mais sofisticado. A questão dos itens também mais sofisticados vai agregar mais valor nesse produto. A finalização, o visual, o acabamento dessa cesta vai agregar também. Então você precisa avaliar tudo isso e entender qual é o público que você vai atender, porque também vai ter o público da cesta mais barata. Essa daqui, por exemplo, de R$ 143,99, é numa padaria padrão aqui da minha cidade. E, inclusive, eles têm outros tamanhos de cestas e variações de preço aqui na padaria. Essa daqui seria uma que eu classificaria mediana, né? Tem opções maiores, tem opções menores aqui, mas uma média de uma cesta comum, bem feita, legal, seria nessa faixa de preço, tá? Tanto que não tem nem a imagem verdadeira aqui, é uma imagem ilustrativa, o que me faz entender que é uma cesta daquelas bem genéricas, nada personalizada e exclusiva. Essa daqui já no formato da bandeja, tem a foto do produto em si, eu vejo que tem uma florzinha ali, uns biscoitinhos em formato de coração, tem um cuidado melhor, eu já vejo um pouco mais de personalização, sofisticação, então o cliente consegue perceber só visualmente, a depender do acabamento da sua cesta, isso vai influenciar para você aumentar ou reduzir essa margem de lucro. Nós temos outros fatores, incluindo oferta e demanda, sazonalidades, os seus objetivos, como eu falei, às vezes você está começando agora, ingressando no mercado, você quer começar ganhando no volume de venda, você precisa de clientes ou você já tem mercado, você quer sofisticar. Olha só, vejo muito isso acontecer, muitas confeiteiras, muitas artesãs que produzem outros itens e querem migrar para cestas a fim justamente
de ter um lucro maior por produto, porque às vezes vende bolo caseiro ou vende pães e ganha centavos em cada produto. E aí quer trabalhar com as cestas para ganhar justamente na margem, vender menos quantidades e ganhar mais margem. Se você já vende isso, você tem clientes que quer mudar esse posicionamento e vir com as cestas para poder ganhar na margem, eu já recomendo que você comece com um posicionamento mais profissional, mais sofisticado e já comece desde o início com um preço posicionado para a margem, que vai ser uma decisão que você vai tomar de cobrar mais justamente para passar essa percepção de valor para o cliente, de produto de maior ticket, mais valorizado. Tudo é estratégico, vai depender da tua comunicação também. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link do meu guia Preço é Decisão. Lá tem todas essas estratégias para você poder avaliar com estratégia qual preço cobrar sobre o seu produto, para você avaliar várias perguntas, fazer para você mesma entender o teu próprio negócio e tomar a decisão de quanto cobrar da forma mais estratégica possível. Também vou deixar o link do primeiro vídeo do canal, onde eu te explico essa fórmula aqui, que é a prova de falhas, para você entender como precificar cada um dos processos de forma separada, entender como que eu chego nesses 5 passos aqui, vale a pena você assistir. Comenta aqui para mim por quanto você vende as cestas aí na sua região, mais ou menos neste tamanho e nessa média que nós fizemos aqui, para a gente compartilhar experiências. Fala onde você mora, por quanto você vende, eu te vejo no próximo vídeo.